Olá, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Hoje nós vamos tratar do tema educação sexual. O que é educação sexual? Ela deve ser promovida por quem? Sob quais modos? Qual é a postura do professor, do educador, ao trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola? O que é sexualidade? Quais são os principais desafios encontrados pela família e pela escola para promover a educação sexual? Como ela é abordada pelos documentos oficiais da educação? O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. E para tratar deste assunto, eu convidei a professora Marineide Figueiró, da Universidade Estadual de Londrina. Professora Marineide, seja bem-vinda ao meu canal Central Filosófica. Bom dia, professor João. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns por seu trabalho, né? Oportunizando sempre reflexão para muitas e muitas pessoas por intermédio do seu canal. Então, muito obrigada pelo convite. Espero enriquecer aí todos os seus momentos aí de reflexão, né? Então, eu sou psicóloga, né? Trabalhei como professora na Universidade Estadual de Londrina durante 31 anos, aposentei-me em 2012, mas continuo como pesquisadora, autora, continuo atuante. Né? O meu mestrado eu fiz em Psicologia Escolar pela USP de São Paulo, com a dissertação sobre educação sexual, um estudo teórico muito importante que está publicado também em livro, na sua terceira edição, Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio. Depois eu fiz o meu doutorado na Unesp, de campus de Marília, São Paulo, e a minha tese foi sobre formação de educadores sexuais, e também que resultou num livro, hoje já na segunda edição, Formação de Educadores Sexuais, Adiar Não É Mais Possível, todos pela Eduel. Sou autora de 4 livros sobre educação sexual, já estou trabalhando no meu 5º livro, que é sobre aborto, é um tema que precisamos pensar, precisamos compreender, precisamos debater. E quando eu trabalhei na universidade, eu desenvolvi por quase 20 anos experiência de formação continuada com professores, né, o que me deu uma bagagem muito importante, muito significativa. Tenho também um canal no YouTube, né, sobre educação sexual, então venho tentando contribuir dessa forma. E aqui estou hoje, então, com o professor João, para poder refletir algumas questões importantes, que você vai pontuando, por gentileza. Como você pode perceber, eu fui buscar uma sumidade no assunto, portanto, a nossa entrevista está imperdível. Fica conosco aí até o final desse vídeo. E se não deixou, deixe o seu like nesse vídeo, né, comente perguntas, pois o seu comentário ou pergunta poderá gerar, né, uma nova discussão, um novo vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pois dessa forma você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Professora Marineide, vamos começar então por conceituar o que é educação sexual e ela deve ser promovida por quem, sob quais modos? Educação sexual, eu tenho um conceito, né, que eu elaborei na minha dissertação de mestrado, que diz que a educação sexual é toda situação, ensino-aprendizagem, né, sobre valores, normas, sentimentos, comportamentos, pensamentos em relação à sexualidade. Né, todos esses comportamentos aprendidos, toda situação, ensino-aprendizagem. Veja, ela é de 2 tipos, gente. Primeiro, que a educação sexual ela acontece sempre, em todo espaço, seja na família, na escola, na sociedade, a criança está sempre aprendendo algo a respeito do corpo, dos sentimentos, das emoções, sobre a sexualidade, enfim, seja na família, em qualquer espaço, ouvindo uma letra de música, vendo um programa,
de TV, ela está sempre aprendendo. Então, é o que nós denominamos de educação sexual informal. Ela está presente no dia a dia, na forma como os pais interagem com a criança, respondendo uma pergunta ou não, enrolando uma pergunta, tudo isso faz parte da educação sexual. E nós temos também uma educação sexual intencional, né? Planejada, é um segundo tipo bastante importante e que deve ser feito pela família. A família tem um papel importantíssimo na educação sexual. Além dela ter aquela influência informal, que eu já falei, ela está sempre educando, ela está sempre passando, digamos, transmitindo os valores morais que permeiam a nossa vivência. Além disso, a família também pode e deve fazer um trabalho intencional, sentar, conversar, pegar um bom livro que explique para a criança as questões sobre de onde vêm os bebês, por exemplo, sobre a questão de gênero como uma construção social, enfim, pode usar um livro de literatura. E na escola temos a educação sexual intencional, planejada, que é quando os professores realmente se propõem a planejar uma aula formal, com discussão, com debate, né? Na escola. Então, a educação é isso, é todo o espaço, toda a oportunidade que uma criança, um adolescente tem para poder discutir tudo que é relacionado à vida sexual, à vida amorosa, aos sentimentos, toda a oportunidade. É também um espaço para ensinar a pensar, para desenvolver a autonomia moral dessas crianças. É um espaço para fazer a prevenção ao abuso sexual, um espaço para fazer a prevenção às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, para fazer a prevenção com relação à violência, né? A violência com relação a namoros que são sufocantes. Então, todo um trabalho educativo, preventivo, é um espaço para ajudar a criança a aprender sobre tudo relacionado ao corpo e sexualidade, para que ela possa ter uma vivência saudável e feliz da sua sexualidade, né? Sobretudo numa relação depois com outra pessoa, quando já vai se envolver numa vida amorosa. Então, é toda oportunidade de aprendizado e espaço para fazer toda forma de prevenção e de formação moral também. É um espaço de formação moral e é um espaço de ajuda de autocompreensão, conhecer o seu próprio desenvolvimento. Então, é esse espaço amplo e ela deve estar ligada à educação de forma geral, à preocupação com a formação integral. E um complemento importante, a educação sexual intencional, é importante que ela aconteça também, não só para criança e adolescente, mas para jovem, adulto e mesmo idoso, né? Então, hoje nós falamos a educação sexual podendo envolver todas as idades, como um espaço para aprender a pensar. Professora, é algo interessante que eu noto, tanto na sua fala aqui, quanto nos seus escritos que eu já pude ler, que a educação sexual ela não se restringe ao aspecto físico, né, ao aspecto biológico do corpo, né? É muito mais que isso, vai muito além disso, e naquilo que vai além disso acaba sendo muito determinante na vida subjetiva, psíquica, né, de uma pessoa. Diante disso, eu coloco duas questões. A senhora falou da educação sexual na escola e também na família. Como é que deve ser a postura, né, de um professor, como eu falei no início, ao se trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola? Como é que deve ser a postura de um professor, de uma professora? E no âmbito da família, quais são os principais desafios encontrados pela família, né, e também pela escola para promover uma educação sexual adequada? Tá. A primeira que você falou, desculpa, é que você perguntou como que um professor pode fazer o seu trabalho na escola, né? De forma a não ser invasivo, né? Que às vezes os pais se preocupam muito. Olha, ao professor cabe o papel dele é sempre assim, é oportunizar. Eu vou usar adolescentes aqui, certo, gente? Mas vamos ter sempre em mente que é desde a primeira infância, desde a educação infantil, como eu já falei, até velhice, mas só que eu vou focar adolescentes para simplificar, tá bem? Então, assim, o papel do professor é oportunizar que os adolescentes tenham acesso a todo o conhecimento, não só, como você já registrou bem, não é só o conhecimento da biologia e da fisiologia da sexualidade, que muitas vezes fica restrito, às vezes, ao professor de ciência, não.
todo quanto é assunto que diz respeito à vida sexual. É sobre namoro, sobre casamento, sobre vida a dois, sobre gênero, sobre orientações sexuais, conversar sobre todos os assuntos, compreender de onde vêm os bebês, compreender a parte biológica também. Então, o papel do professor é oportunizar o acesso a esses conhecimentos. E só que não cabe ao professor o papel de dizer isso é certo, isso é errado. Eu acho não. O professor cabe oportunizar o acesso e conduzir os adolescentes para debater, discutir, compreender que sobre determinadas questões, geralmente há mais de um ponto de vista, e que nós temos que respeitar os diferentes pontos de vista e ajudar o adolescente a ir construindo o seu posicionamento com responsabilidade, com liberdade, né? Sem atacar os ensinamentos da família, porque depois o adolescente, na medida que ele cresce, ele vai ponderar, minha família me ensinou isso, na escola eu debati, refleti sobre isso, opa, o que é essencial para eu viver bem e com responsabilidade. Então, o professor não é aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado, ele não vai tentar, ele não vai procurar fazer, incentivar ninguém com relação à homossexualidade, como diz, né? Hoje, você sabe, professor João, infelizmente, nós temos uma grande barreira à educação sexual, né? Que é a questão do discurso chamado ideologia de gênero, que é uma falácia isso, não existe, né, na verdade, como conceito científico, ideologia de gênero. As pessoas que criticam, prestem atenção, as pessoas que criticam e dizem que quem educa do ponto de vista sexual está incentivando adolescentes a se tornarem homossexuais, a se travestirem ou a mudar de sexo. É isso que diz o discurso de ideologia de gênero. Eles dizem que nós, que trabalhamos seriamente com a educação sexual, a gente está preocupado com isso tudo. Não, de forma alguma. Nós queremos que nossos adolescentes compreendam a diversidade sexual. É um outro assunto importante. Compreendam o que a ciência tem a dizer a respeito das pessoas transexuais, a respeito das pessoas homossexuais, que, por exemplo, não é doença, não é transtorno, mas faz parte da identidade das pessoas e todos merecem ser respeitados na sua dignidade, pela sua diversidade. Não queremos incentivar ninguém, ao professor não cabe jamais esse papel, não. É ensinar a pensar, é ajudar a conhecer, sem discriminação, para que a gente possa ter relações humanas fraternas, né? E não pautadas na violência. Então, muito cuidado quando falam em ideologia de gênero, tá, gente? Não tem nada a ver. Nós, da educação sexual, nós não trabalhamos, não queremos incutir na cabeça dos alunos os nossos valores morais, né? A não ser os valores morais centrais que toda família, eu acredito, ela também valoriza, que é o respeito ao outro, respeito a si, ao seu corpo, igualdade, justiça, fraternidade. Esses valores morais, sim, nós procuramos, dentro da educação sexual, desenvolver. Agora, valores sobre o que é certo e o que é errado. É certo ou errado casar antes de transar? Desculpa. Transar antes de casar. O professor não vai dizer o que é certo e o que é errado. Ele vai mostrar que há pessoas que defendem que é normal transar na época do namoro, que é saudável, que é bom, tanto para o garoto quanto para a garota. Há pessoas que pensam diferente por influência da sua religião, mas o professor não vai criticar e dizer que esses estão errados, vai ajudar a pensar em várias oportunidades. Então, é isso. E a gente trabalha, assim, gênero, né? Não a ideologia de gênero, mas dentro da educação sexual nós trabalhamos também sobre gêneros, que é para entender assim, o que é ser homem, o que é ser mulher. A gente já nasce sabendo, a mulher já nasce pronta quanto à forma de se comportar, o homem também é o corpo físico que vai definir o que é o homem, não é só porque ele nasceu com um pênis, não, então a gente vai mostrando que é uma construção social, quer dizer, a criança vai aprendendo o que é ser menino na cultura, no meio que ela vive, o que é ser menina, isso é uma construção, por isso que a gente diz que é uma construção social, o gênero, né? E às vezes uma pessoa tem um corpo biológico, por exemplo, de menino, mas se percebe como uma menina desde pequeno, né? Então, a sua identidade sexual é de menino, então ela pode crescer e assumir a sua identidade de gênero
feminino que não diz com o corpo. Bom, isso eu explico nos meus vídeos, eu tenho uma série toda sobre diversidade sexual, quem tiver interesse em aprofundar nisso, vê lá, né? E continuemos na nossa questão, então, né, professora? A gente passou isso, e o papel do professor é esse, então, é o de coordenar reflexões, coordenar, poxa, eu vou planejar, né, como que eu vou fazer minha aula, e organiza para colocar. E os jovens amam, tá, gente? Os adolescentes, a experiência que eu tenho de 20 anos orientando professores nas redes públicas e até particular, daqui da nossa região do Paraná, os alunos amam esse trabalho, eles amam o professor, a professora que trabalha o tema da sexualidade. Eu digo isso assim com total segurança, com 100% de segurança, porque aí os jovens vão para a escola aprender coisas que dizem respeito a si próprio, à sua vida, ao seu cotidiano, a tudo que o rodeia. É um espaço para responder a muitas dúvidas, a muitas perguntas. Então, os alunos amam. Olha, se todos tivessem a consciência disso nas escolas, os gestores, motivar mais os adolescentes para ir às escolas, né? Você não precisa achar que vai atrapalhar o aprendizado do conteúdo, não, porque você vai aumentar a motivação para os estudos, certo? E você pode usar textos, matérias, livros de literatura para ensinar por intermédio. O professor de geografia pode pegar uma estatística X de nascimento, por exemplo, de gravidez na adolescência, traz para a sala de aula e compara, né, culturalmente as diferenças de região. Então, assim, e os professores serão benquistos, serão lembrados pela vida toda como figuras importantíssimas na formação desses adolescentes. Eu lhes asseguro com toda a minha experiência. A segunda parte que você perguntou, João, então, como é que fica, né, a interação com a família, né, o professor e a família? Nós temos que somar esforços. A escola não veio para substituir a família. Não, a família pode e deve fazer seu trabalho com amor, com seriedade e preparar-se também, porque o que eu observo, professor João, de maneira muito triste, é que os pais não buscam conhecimento sobre isso, não buscam estudar, ler, participar de um grupo de pais. Os pais também têm que aprender, ninguém nasceu sabendo como trabalhar com os filhos, como explicar, né? Isso nos meus vídeos eu ajudo bastante também. Então, é para somar os esforços e realmente não quererem competir, né? E o professor vai ter uma postura de respeito com o que os pais ensinam, né? Ele não precisa adentrar nos valores religiosos. O professor não deve levar a mensagem da religião para a sala de aula, né? De educação sexual. Sim, o que se nota é que a educação sexual ela visa, né, uma promoção da liberdade, da igualdade, né, de uma vivência melhor da sexualidade. Isso permite com que se rompa com alguns paradigmas que forçam alguns status quo, né? Por exemplo, a postura do homem, né, na sociedade, isso, em alguma medida, permite visto, ou seja, do machismo, né? Eu vejo que a educação sexual, ela possibilita isso, né? Entender o papel da mulher na sociedade, né? Que não necessariamente tem que seguir aquilo que historicamente foi lhe atribuído. Então, isso incomode quem está numa posição, né, de status quo, de dominação. Talvez seja por isso essa questão de criar preconceitos, falácias em torno da educação sexual, e eu creio que isso é proposital, porque isso mexe com o privilégio, com a posição privilegiada de algumas pessoas da sociedade. E eu creio que não é só ignorância, tem também ali entende? Isso, um movimento assim, intencional de querer manter a situação, sim, né? De preservar o machismo. Às vezes sim. a gente vê a famílias que falam, a gente quer manter os valores tradicionais da família. Quer dizer, nós estamos sempre em mudanças e nós temos que oportunizar uma superação dos tabus, dos preconceitos, né? As mulheres são também machistas. Nós fomos criadas numa cultura machista e sem, mesmo inconscientemente, a gente assimila, né? Quando a mãe, por exemplo, só designa a filha para ajudá-la na cozinha e não o menino, ela está sendo machista, né? Então, assim, vamos superar esse machismo que faz mal até para o homem, não é legal até para o homem, né? Ele pensa que sim, mas ele ganha realmente
uma vida mais amarga, né, mais entristecida, que ele tem que estar sempre bancando a postura do superior, do forte, e ele perde muito em termos de emoções, em termos de uma relação mais afetuosa e saudável com os membros da família e com toda a sociedade, né? Sim, sim, com Então, certeza. sem dúvida, a educação sexual é espaço para combater machismo, estimular a igualdade, né? A igualdade, combater etarismo e toda forma de preconceito também, né? Sim, sim, sim. Professora, uma outra questão que é interessante a gente entender bem o que é. Em alguma medida, a senhora já disse, mas se ela pudesse retomar o que é sexualidade, né? Porque muitas das vezes, quando se fala de sexualidade, as pessoas entendem a sexualidade como genitalidade, restringe a genitalidade, e a sexualidade de uma pessoa está para além vai além da sua genitalidade, né? A senhora já deixou isso aqui nas entrelinhas. E quais são os principais efeitos para uma criança ou para um jovem adolescente, né, que recebe uma educação sexual adequada, e para aquele que recebe uma educação sexual inadequada, né? Certo. Então, assim, quando nós falamos a educação sexual, quando nós trabalhamos sempre como foco, assim, sexualidade, não apenas sexo. Quando a gente fala sexo, aqui ele pode ter vários significados, mas na educação sexual, sexo para nós, estamos falando da relação sexual, né, do ato sexual, da transa, né, entre os casais. E sexualidade, ela também abrange sexo, que sexo é algo importante na vida das pessoas, sim. O prazer é essencial, é saudável para as pessoas. Então, sexo faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é mais do que isso, é uma parte inerente de todo ser humano, faz parte de todo ser humano, e a sexualidade abarca, além do sexo, a questão do afeto, da sensibilidade, das emoções, né? A questão da orientação sexual de cada um de nós, se a gente é homossexual, heterossexual, bissexual ou assexual, né? Que tem pessoas também que não sentem desejo sexual, e hoje se fala em pansexual, etc. Mas, então, assim, faz parte da sexualidade também a nossa orientação sexual, quer dizer, qual é, a gente ter consciência da nossa orientação e poder viver de acordo com o que somos realmente, né? E não o que a sociedade quer que agrada, faz parte também da sexualidade, a identidade sexual. O que é? É a criança, assim, como que ela se percebe, né? Por exemplo, eu sou uma mulher, porque desde criança eu tinha um corpinho de menina e me reconhecia como uma menina, eu me sentia, eu me percebia cognitiva, mentalmente, como sendo uma mulher. Então, é a identidade sexual. Então, isso faz parte da sexualidade, né? A orientação sexual, o desejo, o prazer, e tem um elemento essencial na sexualidade, que é a questão da cultura, das normas. Então, quando eu falo em sexualidade, também está o que eu vivo da sexualidade, cada um de nós, a gente vive também de olho, acompanhando, conhecendo as normas da nossa cultura, e elas interferem na nossa vida sexual. E, por exemplo, a gente não diz a sexualidade dos animais, porque o animal não tem regra cultural, né? Não tem normas para praticar o sexo, e nós temos. Então, a sexualidade, ela é tudo isso, e ela envolve também o amor, né? O respeito, os sentimentos, a expressão de sentimentos, né? Tudo isso é bastante importante. Então, quando a gente trabalha sexualidade, sem desmerecer a importância do sexo na vida das pessoas. A gente não quer desmerecer, e ele faz parte da sexualidade, mas a gente não trabalha restrito só sexo, isso é muito importante. E aí você perguntou em seguida, me desculpa, qual que é a pergunta que vem em seguida? Os efeitos de uma criança, um Ah, adolescente, que tem uma educação sexual adequada e aquele que tem uma perfeito. educação inadequada. Perfeito, querido, já me situei. Tá, olha, gente, eu como psicóloga, a vida inteira acompanhei no meu trabalho, embora eu tenha trabalhado não na área clínica, mas na área educacional, a gente percebe assim que adolescentes que têm oportunidade, sobretudo a criança, né, desde pequena que ela tem oportunidade
na escola, em casa, de ter educação sexual, ela vai aprender a olhar o seu corpinho com mais naturalidade, com mais carinho, entender, e não vergonha, sabe? Aquela vergonha que pode atrapalhar depois um envolvimento sexual positivo. A criança que recebe uma boa educação sexual, certamente, quando ela envolver-se num relacionamento afetivo, ela vai poder usufruir de uma relação sexual sem tabus, sem vergonha. Até hoje eu encontro muitas pessoas que dizem, né? Nossa, quando estou na cama com meu marido, às vezes eu lembro, minha mãe falava de coisas assim, tem que casar virgem, então aquela coisa, esses tabus, essas crianças que não têm esse espaço para entender a sexualidade como algo tranquilo, elas vão levar isso para a vida sexual a dois, na vida a dois, quando se tornar adolescente, jovem, meninos, né, muitas vezes com problemas de ereção, logo jovem, né, porque não tiveram espaço para conversar, né, não tiveram quem conversasse. Inclusive, professor, como que o adolescente vai discutir, sentar e conversar com a sua namorada, se ele iniciar a vida sexual, né, vivenciar no namoro, como que ele vai conversar sobre que métodos contraceptivos o casal vai usar para não correr risco de gravidez? Ora, mas para conversar com a namorada, ele tem que ter desenvoltura, ele tem que estar acostumado a falar de sexo, né? Então, assim, as crianças que têm, a gente vê isso, a interferência de conseguir viver uma vida sexual com mais liberdade e espontaneidade. E algo importante, as pessoas pensam que se falar sobre sexo, eu vou falar com meu filho, a professora, com os alunos, eles vão querer fazer sexo. É ao contrário, a criança que tem educação sexual, e pesquisas já mostraram isso, que ela vai deixar para iniciar a sua vida sexual mais tarde um pouco do que as que não têm. As que não têm estão começando a vivência sexual com 10 anos, 11 anos, 12 anos, por aí. Agora, quando elas têm um espaço para aprender com seriedade, elas deixam para iniciar mais tarde, né? Digamos, a gente não tem idade, né, para definir assim, qual a idade ideal, mas eu acho que antes dos 14 anos é muito arriscado, né? É muito arriscado pelo que a gente vê, o adolescente tem dificuldade de seguir um método contraceptivo sério, né? Enfim, então, até isso a educação sexual traz de grande benefício para os nossos adolescentes. Eles entendem a seriedade do que é um relacionamento sexual com um parceiro e eles deixam para iniciar num momento mais... que eles percebem que é um momento mais certo para eles, que eles vão poder optar com responsabilidade. Os que não têm, eu já até comentei um pouco, levam para a vida adulta muita dificuldade, que tem que buscar terapia, e não são só garotas, não, garotos também, muitas vezes com ejaculação precoce, né? Começou tão cedo, com aquelas transas muito rapidinha, né? Muito rapidinho, e não aprendeu realmente de como vivenciar uma relação de forma mais amorosa, mais uma entrega, né, mais afetuosa, e é onde vem a ejaculação precoce. Então, assim, a área da psicologia clínica tem muitos e muitos pacientes nessa área que advêm da falta de uma boa educação sexual. Certo. Até porque eu acredito que a senhora falando, né, daquele que não recebe uma educação sexual adequada, ele tende a iniciar a sua vida sexual ativa, né, mais cedo, talvez pelo fato dele fazer isso de forma muito mais impulsiva, né? Muito mais impulsiva. Ao passo que o que tem recebe essa educação vai ser algo mais reflexivo, né? Ele mede, ele tem condições de medir mais as consequências, entender a complexidade, né, do se relacionar com o outro. É muito interessante, ele vivencia melhor, de forma mais natural e de mais sábio. Ele sacia a curiosidade, discutindo, Sim, debatendo, sim. ele sacia a curiosidade. O jovem que nunca tem ninguém que converse intencionalmente com ele, às vezes ele vai até fazer por curiosidades, né? Então, ele tem uma curiosidade muito maior a ser saciada do que aquele que discute, pensa, reflete bastante, né? Aprende. Ele tem, de certa forma, a curiosidade bastante saciada nesse sentido. No meu canal, esses dias, foi interessante que nos vídeos onde eu explico de onde vêm os bebês, como explicar para uma criança, um garotinho de 9 anos entrou no meu canal e disse assim
que ele adorou ouvir a minha explicação, porque ele não sabia como era, e ele tinha assistido um filme na casa dele que o deixou muito confuso. E aí ele entrou, quando ele digitou, pegou o meu canal e ele viu uma explicação bonita, científica, tranquila, e ele agradece. 9 anos o garoto, assim, sem saber o que é, como que realmente faz, né? Aliás, tem uma pesquisa desenvolvida na Unesp, campus de Bauru, São Paulo, muito interessante, que entrevistou pré-adolescentes de 10, 11, 12 anos, e muitos deles não sabiam se para fazer o bebê, se o pênis era colocado no ânus ou na vagina, e muitos diziam era no ânus, achavam que a relação que dava origem à concepção era uma relação no ânus. É uma pesquisa muito interessante, quer dizer, cheia então, assim, muita curiosidade, muita, né? Então, é essencial a educação sexual, né? Intencional, porque todos nós temos educação sexual. Desde que a gente nasceu, a gente tem recebido educação sexual, estamos contribuindo com a educação sexual dos que nos rodeiam. Agora, é preciso educação sexual intencional, planejada, feito com a intenção por pais, na escola, a escola não pode se omitir. E algo muito importante, professor João, não é uma vez só, vamos supor, na quinta série, não, é um trabalho longo que tem que começar na infância e tem que ser repetido várias vezes, discutindo, então tem que ser um processo prolongado essa educação sexual, e não um trabalho pontual. Aí foi uma vez lá e alguém, ainda mais se chamar só um profissional para ir lá falar, gente, fazer palestra, isso realmente é uma alternativa superada, né? Interessante que se façam, sobretudo para os alunos até de 9º ano, os próprios professores em sala de aula, trabalhando ano a ano, várias vezes durante o ano, de forma continuada. Já que a senhora tocou nesse assunto da escola, aí eu pergunto, coloco aqui para a gente já fechar aqui a nossa entrevista, como é que a educação sexual é abordada atualmente pelos documentos oficiais de educação, né? Pela BNCC, os PCNs, esses documentos oficiais de educação, qual é o espaço, qual é o tratamento, né, que esses documentos dão à educação sexual na escola? Vamos pegar, então, os 2 documentos assim, principais, que nós temos os PCN, são os Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Eles foram criados em 1997, né, 96, 97, pelo MEC. Eu, particularmente, sempre fui defensora deles, e até hoje eu gosto muito. Não é um programa 100% maravilhoso, não, mas eu acho que ele tem ali uma essência muito importante, um eixo muito importante para as escolas que quisessem começar mesmo, fazer um trabalho em nível da escola como um todo. Acho que os parâmetros realmente poderiam ter servido de norte, muito bom. É uma pena que vocês sabem que agora ele está sendo suplantado pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Enquanto que o PCN, que é um documento que ainda pode ser usado, ele não tem mais a validade oficial, porque agora o que vale oficialmente é BNCC, mas ele ainda é um documento disponível e que pode ser utilizado, pode ser estudado, né? E ele vem dizer, né, o PCN ele é muito bom no sentido que ele tem 3 eixos muito importantes. Um é o corpo, né? O corpo que vai ensinar tudo que diz respeito à biologia e fisiologia da sexualidade. O outro são as ISTs e o outro é gêneros, né, e normas culturais. Então, é muito importante. Então, ele fecha, ele abarca tudo, e eu acho que é um ótimo começo. Só que a gente viu que, infelizmente, não houve empenho, por outro lado, do MEC, no sentido de também preparar os professores e potencializar o uso dos PCNs. Então, eles ficaram largados. Aqueles que tiveram interesse em estudar, porque a proposta era que cada escola estudasse, né? E trazia a ideia do tema transversal dentro do PCN, né? Ou seja, todos os professores poderiam transversar a sua disciplina falando temas ligados à educação sexual, o professor de geografia, o de história, né? O de história, o de matemática, qualquer um poderia transversar e dentro da sua aula trabalhar. Então, eu acho a ideia muito feliz do PCN, acho que ainda pode e deve ser usado, e a BNCC, infelizmente, ela não vem trazer como trouxe os PCNs, é realmente um retrocesso, né?
Só que, por outro lado, existe já uma pesquisa, eu li recentemente de monografia, mostrando que, mesmo na BNCC, você pode encontrar alguns ganchos, alguns termos, ela não traz intencionalmente para se trabalhar em determinada série, como o PCN traz organizado, mas você pode pegar um termo ou outro dentro da fundamentação, do teor, né, do texto da BNCC, e você pode encontrar textos que lhe deem margem para entrar com a questão do trabalho da educação sexual, porque a educação sexual ela tem a ver com educação, com a formação integral do adolescente, ela tem a ver com direitos humanos, tem a ver com direitos sexuais, com direitos reprodutivos, com a luta contra a violência, e isso você consegue brecha em vários termos da BNCC, né? Agora, o que falta é empenho, formação de educadores sexuais, para que os professores possam trabalhar e ter assessoria depois. Né? O Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, com Paulo Freire, na época em que ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, ele fez uma experiência muito bonita com a Marta Suplicy, que na ocasião dava o curso para os professores, mas também assessorava aqueles que faziam o trabalho para vir discutir, para tirar dúvida. Então, é um modelo bom que durou pouco, né? Então, é isso, a gente existe, temos a BNCC, temos que buscar brecha na BNCC, temos documentos que respaldam os professores que têm medo, que têm preocupação aí com esse movimento todo, né, conservador, em relação ao trabalhar a sexualidade. A gente tem, por exemplo, Nota Técnica Brasil, a gente tem um manual de censura, de defesa das censuras nas escolas, então a gente tem um manual que protege. E uma coisa importante, o professor tem que entender e sentir que é papel da escola também trabalhar isso, e que isso é fundamental para seus alunos, fundamental para a vida dos seus alunos. Primeiro ele tem que reconhecer isso, e depois, sim, está buscando formação, porque não adianta ele fazer um curso técnico, mas se ele achar que o papel é da família, não é da escola, tu vai estar perdido, ele pode fazer um curso de 300 horas que não vai resolver. O professor precisa saber da importância, estar convicto do seu papel. Aí sim, buscar sim também ler, estudar, temos bons materiais, não é, João? Bom, que isso podem subsidiar o professor nesse trabalho. E a equipe de gestores das escolas também, reconhecer o papel da escola, não ter medo de falar, porque se nós não trabalharmos na escola, gente, quem vai trabalhar? Os pais, eles fazem às vezes um trabalho muito, não todos, mas assim, às vezes não falam, não conversam, não fazem nada intencionalmente, né? Então nós precisamos nos unir. Nos unir e acreditar na importância, na necessidade, para fazer acontecer o trabalho. Professora, então, já caminhando ao final da nossa entrevista, a senhora poderia fazer um fechamento de algum ponto? A senhora quer dar algum realce? Certo. Olha, gente, o que eu gostaria de dizer, assim, para encerrar, toda a minha vivência que eu tive na formação de professores, eu verifiquei que eles também, cada professor e professora, crescia muito pessoalmente, estudando a temática, trabalhando a temática com seus alunos. O professor também ganha, né? E nós temos que pensar na formação dos educadores também, não só como ele ser um meio de eu atingir o aluno, mas ajudar o profissional também a crescer, a rever seus tabus, a rever seus preconceitos. É muito importante, é isso que nós melhoramos a pessoa do professor. Então, isso é algo essencial. Você veja que sentido amplo, que alcance amplo tem a educação sexual. E algo ainda mais interessante é que professor e professora que estuda, então, como já falei, ganha a amizade dos alunos, a gratidão dos alunos, cresce como pessoa, minha tese de doutorado mostrou isso, supera seus preconceitos e tabus. E um terceiro ponto importante, melhora na sua vivência sexual com seu parceiro ou sua parceira. Há um ganho pessoal, inclusive, na vivência da sexualidade da pessoa adulta que se dispõe a trabalhar esse tema com crianças, com adolescentes, enfim, educandos de várias idades. Então, assim, a sexualidade é algo que parece que está tudo tão avançado, né? Mas tem muito tabu ainda, tem muito preconceito, muita vergonha na intimidade.
que dificulta, né? Muitas mulheres que não conhecem o prazer sexual, muitos homens com dificuldades, seja de ejaculação precoce ou dificuldade de ereção. Então, assim, precisamos falar, conversar sobre esses temas desde a infância até a velhice. Muito obrigada pela oportunidade. Professora, eu que agradeço imensamente a sua presença aqui no meu canal, abrilhantando aqui esse espaço. Tenho certeza que a senhora trouxe ideias, propostas de reflexões aqui muito pertinentes, né, que são fundamentais aqui para as pessoas que acompanham o nosso canal. Meu muito obrigado. Espero contar com a senhora outras vezes aqui, quem sabe numa live ao vivo, né, para responder perguntas do público, né, que do público, podemos combinar sim. Parabéns por seu trabalho, né? E gratidão por quem se dispõe a assistir aqui, dar vida ao que nós trabalhamos hoje aqui, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é para ser compartilhado. O meu abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.